Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Dinâmicas TG. Eu me chamo Thiago Rodrigues e é uma honra ter você aqui no meu canal. Hoje estudaremos a lição de número 9 dos juniores e eu já peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, curte e compartilha, porque isso ajuda bastante o desenvolvimento do canal. E hoje nós temos uma novidade. Antes das dinâmicas, eu quero que você saiba um pouco mais da história de Jefté. Então fique aí com 3 minutinhos com a história de Jefté para a sua aula ser ainda mais produtiva. Lembre-se, conhecimento é sempre muito bom. Por isso que a palavra diz: conheça e prossiga em me conhecer. Então vamos para a história de Jefté e logo após a história nós vamos para as dinâmicas. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo! Jefté, um homem muito corajoso que Deus usou para livrar o seu povo dos amonitas. Tinha tudo para ser um fracasso. Era filho de um soldado, mas sua mãe era prostituta. Por esta causa, ele foi expulso de casa por ser bastardo, filho ilegítimo, e acolhido por bandidos. Vamos ler o que a Bíblia diz em Juízes 11, do 1 ao 3. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também, a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Jefté era um homem valente. Quero atribuir o adjetivo valente não somente no sentido de coragem, e sim de valor. Jefté era um homem de valor, era sincero e temente a Deus. Esse homem era nobre por excelência. Jefté serviu como um dos juízes de Israel por um período de 6 anos. Entre a conquista de Canaã e o primeiro rei de Israel, Saul. Jefté viveu em Gileade e foi um membro da tribo de Manassés. Depois de ter sido expulso da casa do seu pai por seus meios-irmãos, ele foi viver em Tobi, a leste de Gileade. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda, agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse: se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então, Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, e os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Porque invadiram o meu país. Galera, agora que você já viu como foi a história mais ou menos de Jefté, nós vamos começar a trabalhar as dinâmicas a partir dessa história. Vamos então. Para a primeira dinâmica, você vai distribuir um lápis e um papel para cada um dos juniores. E você vai falar o seguinte: olha, quem conseguir ter mais acerto vai ganhar a premiação. Então vamos começar. Como vai funcionar? Você vai falar o seguinte: crianças,
para nós, digamos que... Aí você vai começar a contar algumas histórias. E nessas histórias eles vão ter que ou escrever ou desenhar ferramentas que eles vão ter que utilizar nessa história, no caso, no contexto. Vamos lá para você entender. Digamos que você está numa ilha deserta em busca de um grande tesouro. E para você achar esse tesouro que está abaixo da terra ou debaixo da terra, qual ferramenta precisamos usar? Então eles vão falar, vou precisar usar uma pá, uma enxada, então qualquer um dos dois vai estar certo. Logo depois você começa a construir uma casa e você tem o prego, mas você vai faltar outra ferramenta para apregoar na madeira. O que você vai precisar? Aí eles vão desenhar ou escrever um martelo. E a partir daí você vai trabalhar uma história com eles, você vai criar uma história de acordo com a vivência deles, de acordo com o convívio deles, para que em cada situação eles usem uma ferramenta diferente. Pois bem, e qual é a moral dessa primeira dinâmica? Nessa primeira dinâmica nós vamos ver que Jefité, ele foi um homem corajoso, ele foi um homem que ele tinha as ferramentas ideais, ele era temente a Deus, ele era corajoso, ele era valente, então essas ferramentas foram utilizadas para ele se tornar juiz. Então, a partir daí, ele começou a ser juiz e conseguiu tudo. Moral da história: nós precisamos usar as ferramentas que Deus tem nos dado. E aí, tio, e aí, tia, você vai falar com o seu aluno as ferramentas que Deus já tem dado para eles, tá? Na questão da oração, da busca, os locais que eles estão, eles precisam usar essas ferramentas, que não adianta você ter uma ferramenta e não saber usá-la. Então, essa primeira dinâmica é desse jeito. Então, vamos para a segunda. Para a segunda dinâmica, você vai precisar também utilizar folhas. Então você pode pedir para eles virarem a folha agora. E qual vai ser essa dinâmica? Eles vão ter que desenhar o rosto deles. Isso. Eles vão tentar desenhar da forma que eles mais conseguirem se aproximar do rosto deles. E eles vão desenhar, vão desenhar, vão desenhar. Você vai dar 5 minutos para eles desenharem. Logo depois, eles vão olhar o desenho e você vai fazer uma votação com quem conseguiu deixar o rosto mais parecido no desenho, tá? Mas qual a moral dessa dinâmica? Talvez eles vão virar para você e vão falar assim: tio, eu não sou desenhista, eu não consigo desenhar o meu rosto, eu não consigo. E alguns vão até falar: não, eu consigo. Então nós vamos trabalhar duas coisas aí. A coragem de falar: não, eu consigo, eu vou fazer, mesmo não sabendo desenhar, eu sou corajoso, eu vou conseguir, que foi uma das características mais marcantes de Jefité. E a segunda é as impossibilidades. Você vê que Jefité, quando aquele povo chamou ele para liderar, para guerrear, ele em nenhum momento fraquejou. Ele creu, ele confiou em Deus e ele falou: eu vou conseguir. Então essa dinâmica eu quero que você trabalhe isso com eles, que eles sim, mesmo se sentindo incapazes, eles são capazes sim, eles conseguem sim. E através dessa dinâmica eles vão sair mais vivos do que nunca, querendo fazer tudo aquilo que Deus tem ordenado para eles. Para a terceira e última dinâmica, você vai precisar de bexigas. Então você vai separar umas 7 a 10 bexigas, você vai enchê-las e você vai colocar vários papéis picadinhos nela. Entre esses papéis picadinhos, você vai colocar 2 ou 3 bexigas com um bônus. Isso. Então vamos lá, você encheu as 8 bexigas, colocou vários papeizinhos picadinhos em todas essas bexigas e em 3 bexigas você vai colocar bônus. Por exemplo, você ganhou um bis, você ganhou um pirulito, você ganhou isso na cantina à noite, enfim, eles vão fazer isso. Então, cada um vai escolher uma bexiga. Então, você vai falar: eu quero um voluntário. Primeiro, você vai continuar trabalhando a coragem. Trabalhe bastante isso, deles serem corajosos, serem desinibidos. Porque criança, quanto mais você encoraja, mais você desafia, mais elas querem fazer acontecer. Então, seja esse incentivador. Então, você vai chegar e vai falar: quem quer ser o primeiro? O primeiro vai levantar, vai escolher uma bexiga e você vai estourar a bexiga. Seria legal se estourasse em cima da cabeça dele para cair os papéis, ou na frente de todo mundo mesmo na classe, mas aí vai ficar o seu critério. Vai ser uma aula bem legal e bem engraçada e dinâmica, mas vamos lá.
Quando eles caírem o papelzinho, não cair nada, você vai falar, pronto, quem quer ser o próximo? E aí você vai chamando até as 3 promessas, os 3 bônus forem cumpridos. Onde nós vamos chegar com essa dinâmica? Você vai virar para eles e vai falar o seguinte, olha, assim como eu prometi a vocês que dentro desses 3 balões, entre os 10 balões, 3 tinham um bônus, eu cumpri essa promessa. Jefité também cumpriu a promessa dele. Ele falou, Senhor, eu sacrificarei se eu conseguir ganhar. E foi isso que ele fez. Ele sacrificou e cumpriu aquele voto que ele fez com Deus. Por isso, tio, por isso, tia, agora é muito importante você trabalhar em cima do seu junior a questão de um voto, a questão de uma promessa, a questão de deles derem a palavra deles e conseguirem cumprir aquilo, tá bom? Então você vai trabalhar isso em cima deles e eu garanto que eles vão gostar bastante das dinâmicas e da sua aula. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo do Dinâmicas TG e eu te agradeço por ter ficado até aqui. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar. E comenta aqui, mas comenta muito o que você achou do vídeo, se eu posso melhorar em mais alguma coisa, o que nós podemos fazer, tá bom? Eu agradeço a vocês. E lembre-se, EBD é uma bênção na vida da igreja. Até o próximo vídeo!